Bom dia, estamos mais uma vez aqui na Capela Sebemã. É com muita alegria que damos início a mais um vídeo ao vivo. Como disse o salmista Davi, alegrei-me quando me chamaram para a casa do Senhor. Então é com muita alegria que iniciamos esse dia, um dia chuvoso, mas é para a glória do Senhor, amém? Queremos iniciar aqui esse vídeo primeiramente pedindo mais uma vez a você que nos acompanha, nos assiste assiduamente, que possa compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos, dar um like, gostei, que ajuda a outras pessoas que estão precisando de uma palavra de conforto, de paz, de alegria, de amor, de exortação, que elas possam ter também este momento com Deus que nós estamos tendo aqui a partir dessa semana, todos os dias, às 7h15. E eu convido você agora a orar, agradecer a Deus e pedir também encarecidamente aqui por algumas pessoas que estão enfermas, amém? Oremos. Senhor Deus e amado Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por mais este momento aqui na Tua presença, Senhor, por mais um dia de vida, Pai, pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida, pelo espírito de vida, Pai. Agradecemos a Ti, Senhor, pelo nosso trabalho, pela nossa família, Pai, por este momento aqui, Pai, na Tua presença, para ouvirmos, Senhor, uma mensagem que vai nos dar paz, nos exortar, nos trazer amor, confiança, esperança nesses tempos difíceis, Pai. Pedimos a Ti também aqui, Senhor, oramos, na verdade, a Ti, Senhor, aqui neste momento, pela vida da irmã Cláudia, Senhor. Ela ainda está na UTI, está respondendo aos medicamentos, Senhor, mas a situação dela ainda é muito grave, Pai. Dá forças a ela, Pai. Ela é uma serva, Pai, dedicada na Tua obra, Senhor. Tu possas estar na frente, Senhor, usando os médicos, os enfermeiros, os técnicos, Pai, usando as medicações, Senhor, que estão sendo aplicadas nela, Pai. Tudo é para a Tua obra, Senhor. Tu sempre estás à frente, Senhor. Sempre estamos pedindo, clamando por ela, Pai. E sabemos, Senhor, que Tu tens um propósito na vida dela, Pai. Pedimos também, Senhor, não somente por ela, Pai, mas por todos aqueles irmãos, aquelas pessoas, Senhor, que estão acamadas, estão na UTI, Senhor, que estão em fase de recuperação, Pai. Cito aqui o nome do irmão Joed, Pai, companheiro de farda da Polícia Militar, Senhor, é esposo da amiga da minha esposa, Pai, que ele está em fase de recuperação, está fazendo fisioterapia, Senhor, está com dificuldade, Senhor, no braço dele, que possa recuperar todos os movimentos, Pai, do braço dele, Senhor, que ele possa voltar a estar no meio da tropa, Senhor, fazendo o seu serviço, Pai, com alegria, com amor e com dedicação, Senhor. Pedimos também aqui, Pai, na recuperação do Cabo Silvio, do Cabo Davi, do Sargento Marcelo, Senhor, que estão aqui fazendo fisioterapia aqui no Bombeiro, Senhor. Usa, Pai, aquela equipe da fisioterapia, Pai. Usa todos eles, usa os equipamentos, Senhor. Usa os enfermeiros. Usa tudo o que nós temos aqui disponível, Pai, para ajudar essas pessoas, Senhor. Pois Tu és o médico dos médicos, Pai. Tu és o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai. Sabemos que Tu estás à frente, Senhor. Tu tens um propósito na vida de cada um dessas pessoas, Pai. Que eles possam vir aqui e dar o testemunho da sua recuperação, Pai. Pedimos também pela vida, Senhor, do Valquimar, Pai, esposo da irmã Cláudia, que está na UTI, Pai. Dá forças para ele, Pai. É um servo, Pai, dedicado na Tua obra também, Senhor. Faz a Tua obra com amor, com carinho, com dedicação, Pai. Sabemos, Senhor, que Tu estás à frente, Pai, mas nós somos humanos, Pai. Nós sentimos ainda a dor, sentimos a falta, Senhor, a perca de um ente querido, de um amigo, Pai. Tu possa recuperar ele, Senhor. Dá forças para ele, na verdade, Senhor, forças físicas, força espiritual, Senhor, porque ele está passando por um momento muito difícil, Pai. E todas essas pessoas, Senhor, que estão com um amigo, com um ente querido, Senhor, dá forças a eles, Pai, dá paz a eles, Senhor. Sabemos que muitos não têm
a Cristo ainda, Senhor, que eles possam, nesse momento, Senhor, estar contigo, receber o Teu Espírito, Pai, e ser confortado, Pai, neste momento, Senhor. Pedimos a Ti também, Senhor, que as mensagens de hoje, que ela possa tocar no coração daquelas pessoas que ainda não têm, Pai, a Cristo, Pai, ainda não aceitou a Cristo, que eles possam, Senhor, aceitar neste momento, sentir, Senhor, o poder da Tua palavra, o poder do Teu Espírito, Pai, sentir essa vontade, sentir essa fome, esse desejo de estar contigo todos os dias, Pai. É o que te pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bom, né? Estarmos na presença do Senhor. Eu acho que poderíamos até encerrar essa live assim, com uma oração, só com oração. Vamos programar aqui um dia só de oração, né, pastor? Uma live só com oração, interceder pelos irmãos. A Bíblia nos ensina a orarmos uns pelos outros, a um ser esteio do outro. Quando um está cabisbaixo, ter um apoio, um amigo, ter alguém que ore por ele e interceder não somente pelas pessoas que nós conhecemos, mas pelas outras pessoas que nós não conhecemos, que estão precisando de oração e de uma palavra amiga. Hoje a palavra será com a Tenente Daisy, e após a Tenente Daisy iremos encerrar com uma oração aqui do nosso pastor Wilson. Amém? Amém. Bom dia a todos. Eu gostaria de ler Efésios 6, somente o versículo 18. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Se a gente for parar para analisar esse versículo, né, para refletir sobre ele, a gente vê aqui que tem umas 3 vezes a palavra oração, né, o pedido para orarmos. Façam tudo isso orando a Deus. Orem sempre. Não desanimem e orem sempre. Então tem orem sempre pelo menos umas 2 vezes, né? E citando que devemos orar, Paulo nos instrui que devemos orar sempre. E eu fiquei pensando muitas vezes, né, na minha vida, desde que eu me converti, o que significava isso, orar sempre, né? A gente é acostumado a ver, será que orar sempre, o que significa isso? A gente vê, será que eu tenho que orar bonito, orar muito tempo, ficar 2, 3 horas ajoelhada, orando? O que é esse orar sempre? É nunca parar de orar, né? O que Paulo quis dizer com isso? A gente é acostumado, né, até mesmo pela nossa sociedade, pela cultura, a sermos, né, a ver aquele lado religioso. Mas no meu coração eu creio que o que Deus quis dizer aqui, o que significa orar sempre, que deveria ser uma coisa que a gente faz continuamente, tem que ser uma coisa assim normal, né? Não é uma coisa como respirar, né? Tinha que ser uma coisa contínua, uma coisa que fosse que a gente fizesse habitualmente, que fizesse parte da nossa rotina, né? Como respirar. A gente não respira, até inconscientemente a gente está respirando. A gente precisa da respiração para poder viver. O nosso corpo físico ele não precisa da respiração. Então, do mesmo modo, como o nosso corpo físico ele precisa da nossa respiração, e é uma coisa que a gente faz todo dia, a nossa vida espiritual ela precisa da oração. Assim como o corpo físico precisa do ar para respirar. Então, é uma coisa que você tem que fazer rotineiramente, continuamente no seu dia, né? Não é errado ter aquela coisa, aquele ritual, né? Entrar no seu quarto, orar, se ajoelhar, não é errado. Mas o que eu creio que, o que Paulo quis dizer aqui, orem sempre, é que fosse uma coisa contínua, uma coisa que a gente começasse a praticar no nosso dia. Não esperar, muitas vezes tem gente que só vai, né? Esperar o final do dia, né, para orar, para ler a palavra. E muitas vezes você está cansado, a tua vida
ocupada já teus afazeres e tudo, acaba que você fica tão cansado que você acaba deixando de orar. Poxa, eu deveria ter orado, né? Tem muita gente, não sei se acontece com vocês, mas acontece muito comigo, de estar a Bíblia ali na cabeceira, né? Você vai fazendo todas as atividades do dia a dia, né? Porque eu tinha esse ritual, né? Não, eu vou ficar no meu quarto e tudo, não, agora eu vou orar. E muitas das vezes não, mas primeiro eu vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazendo as rotinas do dia a dia. E aí quando chegava a hora de eu orar, que era a coisa principal que deveríamos estar fazendo, a gente acaba não fazendo muitas vezes, porque a gente fica com aquela cultura, né, religiosa. Mas eu acredito que Paulo quis dizer orar sempre, é que orar seja uma coisa contínua, uma coisa que eu possa fazer constantemente. Como, por exemplo, também conversar. Né? Quando a gente não tem um amigo, a gente não conversa com ele, eu acredito que a oração que eu aprendi é uma oração como se fosse uma conversa com Deus, porque quando você está orando, você está conversando com Deus. Então, faça ele seu amigo. Né? Eu li uma frase uma vez que Deus ele não tem filhos preferidos, ele tem filhos mais íntimos. Então, como é que eu posso... Aí eu pensei, né? Então, como é que eu posso me tornar mais íntima de Deus? Como é que você se torna mais íntimo de uma pessoa? Quando você conversa mais com ela, não é verdade? Quando você começa a sair, você conversando com ela, você vai saber de coisas da vida dela pessoal que ninguém mais sabe, né? Então, aquele teu amigo, aquela tua pessoa acaba se tornando mais íntimo. Por quê? Porque é uma pessoa que você conversa mais. No trabalho, não tem alguém que você é mais íntimo, mais chegado, que você conversa mais, e tem outro que você conversa de vez em quando. Aquela pessoa não é mais íntima de você. Mais íntima é aquela pessoa que sabe da tua vida, né? Que você chega e conta aquele problema. Poxa, eu estou passando por isso, aquilo e tal. E você começa a desabafar com a pessoa. Então, Deus, eu creio que ter intimidade com Deus é isso. É tornar Deus seu amigo mais íntimo, né? A ser a primeira pessoa com que você está com problema, né? Geralmente a gente vai buscando outras pessoas, não que isso seja errado, mas se a gente criar o hábito, né? Porque a gente está falando aqui de orar sempre, mas se a gente criar o hábito de conversar com Deus a qualquer momento que a gente precisar, né? Naquela aflição, naquele sentimento, até naquela ira, né? Ou em qualquer situação que você precisar sentir a necessidade de conversar com alguém, se você orar, né? E orar não depende de um lugar físico, né, de uma postura, né? Você pode conversar com Deus em qualquer lugar que você esteja, no carro, no trânsito, num trabalho antes de começar, né, ou no decorrer dele, ou em casa, ou na academia, em qualquer lugar você pode conversar com Deus, porque Ele nos deu livre acesso a isso. Em qualquer lugar, basta o quê? A pessoa crer. E assim, se você tiver o hábito de orar constantemente, em vez de procurar, né, pessoas e tal, mas você começar a ter aquele hábito, não, vou conversar com Deus, vou falar para Deus, e falar e conversar com Ele como se Ele fosse seu amigo, né? Isso é uma oração. Oração é você falar para Deus, né? Você conversar com Deus, e quando você lê a palavra, Deus é que está conversando com você. Pelo menos foi assim que eu aprendi. E até Tessalonicenses 5,17, ele fala, orai sem cessar. Então, acredito que essa oração não precisa, né, ser longa, como tem gente que fala, nossa, quando a gente está em reunião e a pessoa, fulano, ora aí, a pessoa fica até com vergonha, fica com medo de orar, né? Eu não sei orar bonito como o fulano, como o pastor fala, como não sei o quê. Não, a oração, sabe qual é? Eu aprendi uma coisa, sabe qual é a oração que dá certo? É a oração sincera. É aquela oração que você fala do seu coração. Seja sincero quando você conversar com Deus. Você não é sincero com o seu amigo, com o seu melhor amigo, com aquela pessoa íntima? Então, comece a ter o hábito, a criar o hábito de conversar com Deus. E para isso a gente precisa de fé. Então, eu gostaria de deixar essa palavra. E também fala bem assim, Mateus 21, 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então, olha que promessa linda de Deus, né? É tão fácil, né? Eu pedir em oração, se eu crer, a gente vai receber. Então, vocês veem que aqui em Mateus 21, 22, ele já fala uma coisa essencial. Se crerem.
tudo que vocês pedirem em oração, se vocês crerem, vocês receberão. Então, para que eu crie o hábito de orar sem cessar, de orar constantemente, continuamente, eu tenho que acreditar naquilo, eu tenho que crer que Deus está me ouvindo. E como eu falei no meu testemunho anterior, né, às vezes ele responde muito rápido, melhor que o WhatsApp ele responde rapidinho. Outras vezes não, outras vezes demora, como o Coronel Ruas falou. Então, cada um é um jeito diferente de Deus tratar. Mas a gente tem que pedir, a gente tem que orar, a gente tem que conversar com Deus. Como é que na verdade, Deus ele tem o conhecimento, ele tem o poder, ele sabe tudo que você está passando. Mas a promessa dele é que ele fala, e tudo que pedirem em oração. Então, Deus deu o livre, eu creio que Deus ele deu o livre-arbítrio para a gente. Eu acredito que Deus deu o livre-arbítrio para a gente. Mas, e ele está ali o tempo todo, né? Tem até, ele fala em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Eu creio que a oração, ela seja o meio da gente abrir a porta. Ele está lá na porta e ele bate. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Então a gente precisa dar uma iniciativa, a gente precisa de uma atitude. Eu creio que Deus espera que a gente tenha uma atitude. Ele nos ama incondicionalmente, mas lembre-se daquilo que eu falei. Deus, ele não tem filhos favoritos, filhos preferidos, né? Para dizer, o fulano ora e tal, e acontece. O outro, eu oro, peço, e nada acontece. Não, Deus tem filhos mais íntimos. E a promessa é para todos. E tudo que pedirem em oração, se creres, vão receber. Agora, o que eu também gostaria de falar é, como eu falei aqui, encerrando, a oração ela tem que ser uma coisa contínua. Tem que ser uma coisa que você tem que fazer constantemente. E não é uma coisa que você tem que fazer só quando você está passando por problemas. Muitas vezes as pessoas elas só vão orar quando estão passando por problemas, só buscam a Deus quando estão passando por problemas. E não é assim. Deus não é bombeiro para estar apagando seus incêndios. E também ele não é garçom para estar fazendo tudo aquilo que você quer. A gente precisa criar o hábito de orar. E é próprio, como eu falei em Efésios. Guiados, orem sempre, guiados pelo Espírito Santo. Quando você abre a porta, quando você toma a iniciativa de orar e buscar a Deus, na própria oração você pede a Deus para buscar por Ele. Se você quer ouvir a palavra dele, você acaba se tornando mais íntimo dele. E tudo isso vai ser um processo. O Espírito Santo, ele te guia. Aqui ele fala, orem sempre, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então é o Espírito de Deus que ele vai, dia a dia, conforme você vai buscando a palavra de Deus, vai orando, o Espírito Santo ele vai te guiar e você vai ver que as suas orações elas vão mudar, a sua visão vai mudar, as coisas vão mudar, o seu modo de ver, de sentir vai mudar, porque é o Espírito Santo que vai estar te guiando e você não vai estar sozinho, você não vai se sentir mais sozinho. Então isso é uma coisa tão poderosa, tão forte, que ela pode ser iniciada com o simples fato de você abrir a porta para Deus e começar a orar. Então não se limitem em orar somente ou no domingo, dia de culto, ou quando você estiver em casa, né? Mas procurem orar sem cessar, continuamente. Em qualquer lugar que você esteja, que você precisar conversar com Deus, converse com Ele em oração e Ele vai ouvir. E o Espírito Santo vai te guiar e conduzir. Amém? Agora eu vou passar a palavra para o pastor para encerrar com uma oração. Amém. Bom dia, amados.
Palavra maravilhosa de incentivo a orarmos. Muitas vezes nós deixamos de falar com Deus, de orarmos e queremos receber algo de Deus. Nós tivemos não uma pregação, mas uma aula nesta manhã. Como orar, como falar com Deus. Como é bom, como é maravilhoso quando nós temos essa intimidade. Orar não precisa eu fechar meus olhos, não precisa eu estar no quarto, eu posso estar aqui, na sala, andando na rua. Orar é ter aquela comunhão, intimidade com Deus. E nesta manhã, louvamos a Deus pela vida da nossa irmã, que Deus continua iluminando, dando graça e usando para a glória dele. Que maravilhas! Não tenho mais nem o que falar, né? Sobre a oração. O Espírito do Senhor falou tudo nesta manhã. Eu creio que você que está nos assistindo, nos ouvindo, você que apenas dá aquela curvinha na igreja, né? Tem gente que chega, finge que ajoelha, mas não ajoelha. Só dá aquela rodada e levanta. Não sai nem um amém. E acha que Deus vai fazer maravilha. Não, orar, eu preciso ter aquele momento e respeitá-lo. Que Deus te abençoe. Você que ouviu e vai ouvir, vai participar. A oração ela pode ser longa, mas também pode ser aquela oração de 2 minutos. O Senhor diz que não é por muito falar que Ele nos ouve. Às vezes falamos muito e não alcançamos o objetivo. E falamos poucos e alcançamos o objetivo. E nesta manhã, você, eu creio, você que não gosta muito de orar, foi convidado a orar sem cessar. Assim como nós alimentamos o nosso corpo físico, precisamos também alimentar o nosso corpo espiritual. Eu uma vez perguntei na igreja às pessoas: quantos pães você come de manhã? Um dizia para mim: 4, 3, 5. Bonito. Quantas vezes você ora por dia? Nenhum. E como quer ser espiritual e quer que Deus abençoe, assim como nosso corpo físico precisa, o nosso corpo espiritual também precisa. E neste momento eu quero orar, agradecer a Deus por tudo que aconteceu nesta manhã e o que vai acontecer no decorrer do dia. Eu tenho certeza que muitos foram nesta manhã, se despertaram e vai buscar mais a Deus. Nunca devemos deixar a oração para o último momento. Como ela diz, às vezes a Bíblia está na cabeceira da cama, nós ajeitamos a cama, nos ajeitamos para deitar, e aí começamos a orar, e aí a oração a gente não sabe para onde ela foi, porque o sono nos dominou. Mas nesta manhã nós estamos muito felizes. Deus cada vez está nos levando aqui, essa live, nos dirigindo-nos e enviando pessoas para nos ajudar. A obra não é minha, não é do Stani, a obra é de Deus e de todos aqueles que abrem seu coração para que Deus possa usar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos nesta manhã por tudo que ouvimos aqui. É um despertamento para nós, Pai, para que possamos orar mais, vigiar mais, Senhor, falar contigo, contar as nossas necessidades para Ti.
Que o Senhor continue nos abençoando, continue abençoando a tua serva, todos os teus servos nesta manhã, Pai. Levantando para a tua glória no nome de Jesus, Pai. Que possamos assim, ó Deus, juntos permanecermos fiéis ao Senhor, com o coração aberto, com oração sincera, Pai, para que ela possa, Senhor, trazer resultado para nós. E nesta manhã, Senhor, nós te pedimos por todos aqueles que estão nos ouvindo, por aqueles que estão caídos da fé, que possa se levantar, aqueles que estão no leito de dor, Pai, que o Senhor possa fazer a tua vontade na vida deles. Assim nós oramos, agradecido por tudo. Fica conosco no decorrer de todo o dia, Pai, nos guardando e nos levando para a tua glória, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.